Graça e paz, igreja. É um motivo de alegria estar aqui com vocês nesse desafio que o pastor Samuel colocou, o pastor Nilo também. Que bom estar aqui com vocês, louvando, adorando a Deus. E agora, esse momento para compartilhar um pouco do que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia ou projetassem os versículos que se encontram no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quando foi proposto para que eu trouxesse a palavra, a gente sempre fica buscando algum versículo que seja mais fácil para a gente pregar, que seja mais familiar para nós. E no dia que o pastor Samuel fez o convite, ele me pegou um pouco desprevenido, mas eu estava na minha leitura anual. Então eu tenho lá um caderno onde eu faço a minha leitura anual, e eu acho que de costume, como todos têm o costume de ler a Bíblia, se vocês forem reparar, assim que a gente começa a ler a Bíblia, a gente já fica impactado e já tem que parar um pouco para meditar, porque as palavras são bem fortes, né? E lendo Mateus, no primeiro dia que eu comecei a reler, né, o capítulo 5, que é o Sermão do Monte, já me veio travar, já me veio prender a atenção, e eu falei: Senhor, eu acho que eu preciso levar isso para a igreja, preciso falar com meus irmãos. É uma alegria para mim compartilhar esse texto, então eu acredito que seja uma alegria para vocês também ouvir. Eu vou ler aqui, capítulo 5 de Mateus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Amém. Vou fazer uma oração. Senhor Jesus, estou aqui na Tua presença, estamos todos Te adorando, Senhor. Em primeiro lugar, nós Te agradecemos pela oportunidade maravilhosa de estarmos sendo servidos pela Tua palavra. Senhor, nesse momento, que não sejam as minhas palavras, que não seja a minha capacidade, que não sejam a minha voz, mas que o Teu Espírito Santo conduza essa mensagem, que essa Sua mensagem seja edificante para os que estão aqui ouvindo ou que estão na internet ouvindo. Senhor, que não sejam as minhas palavras, que o Teu Espírito toque o coração de cada membro dessa igreja, de cada irmão, assim como tocou o meu coração. Senhor, eu Te agradeço, já confiando que o Senhor provê todas as coisas. Amém. Irmãos,
a gente está diante de um texto que ele é um pouco paradoxal com o que o mundo diz. E eu vou explicar por quê. Eu vou começar contando um pequeno fato que aconteceu quando eu ainda estava na faculdade. Na faculdade, quando eu entrei um pouco mais tarde, mas eu ainda era novo ainda. E eu sempre fui muito tímido. Eu nunca quis entrar em embates. E na faculdade tinha um colega que ele era um pouco mais velho também, só que ele era muito instruído. Ele era extremamente instruído. E ele era ateu. Ele não acreditava em Deus, ele entrava em várias discussões, não comigo, mas eu via ele debatendo. E uma das coisas que ele falava é que a religião e o cristianismo, eles eram uma espécie de prisão para o homem. Porque aqui a gente tem regras, aqui a gente não faz o que a gente quer, aqui a gente tem certas diretrizes. E por muito tempo eu pensei sobre isso e fiquei refletindo sobre isso. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que, no fundo, ele está com uma certa razão. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho que não seja ele. Então, o que ele apresentava para nós, colegas, e o que ele tentava convencer, é que se a gente seguisse certas regras, a gente poderia ser feliz de muitas maneiras. A gente poderia ser feliz, por exemplo, se a gente conseguisse muita riqueza. A gente poderia ser feliz, por exemplo, se a gente tivesse uma boa formatura, tivesse um cargo importante, e a gente ia ouvindo aquilo, e aquilo confrontava o meu coração, e o Senhor ia me tocando de um jeito e me dizia, olha, se você for por esse caminho, você não vai ser feliz. E quando eu olho o texto de Mateus, eu entendo isso. Porque Jesus, que é, naquela época como homem, o maior pregador, ele expressou exatamente isso. O Sermão do Monte relata as bem-aventuranças de Jesus, que Jesus citou. E bem-aventurança, se a gente for seguir a linha tradicional, significa felicidade. Aquele que é feliz. Bem-aventurado é o homem que é feliz. Só que essa bem-aventurança aqui não é uma bem-aventurança comum, como se fosse alguém se alegrando. É uma bem-aventurança dádiva divina, aquele que é abençoado por Deus. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados sois vós, ele está dizendo que aquelas pessoas que passarão a segui-lo, que passarão a seguir aquilo que ele ensina, serão abençoados por Deus. E, olhando esse texto, realmente, irmãos, não há vários caminhos para a felicidade. Só há um caminho, que é Jesus Cristo. Não tem como fugir disso. Não tem como a gente procurar bens materiais, filosofias estranhas, outras religiões, que não seja Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a partir de agora a gente vai tentar entender o que Jesus propõe para nós, para que sejamos felizes e plenos diante dele. Então, se a gente pegar o primeiro versículo, a gente vê que Jesus já realizou milagres, Jesus já foi batizado, e Jesus agora começa a ensinar os seus discípulos, ensinamentos um pouco mais fortes, ensinamentos mais eficientes. E Jesus pega os discípulos, sobe ao monte e começa a declamar o seu sermão do monte. E vamos para a primeira bem-aventurança. Então, o versículo 2 e o versículo 3, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui está o primeiro ponto de atenção. Porque se a gente for olhar para o mundo hoje, não é isso que o mundo ensina. Ser pobre de espírito, ser pobre em si, é uma coisa que o mundo diz para a gente não ser. A gente tem que ser sempre rico, sempre feliz, sempre bem, de uma forma ou de outra. E aqui Jesus diz que feliz é o pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. Vamos entender o que é pobre de espírito? Pobre de espírito, que Jesus se refere aqui, não é uma pobreza financeira,
não é uma pobreza na qual a gente tenha que despir dos nossos bens materiais, vender casa, vender carro, esvaziar as nossas contas, se bem que para mim não seria um grande esforço, que não tem muita coisa. Mas não é isso que Jesus fala aqui. Ser pobre de espírito é uma condição de felicidade que todo o cristão tem que levar a sério. Ser pobre de espírito é o oposto do que os fariseus faziam. Vamos pegar, por exemplo, em Lucas 18, versículo 10 ao 13, se puder colocar. Esse texto, ele mostra uma parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. O que o fariseu fazia? O fariseu, como todo religioso, ele exaltava para si, trazia para si todas as qualidades que alguém poderia se orgulhar. Dizia ele que dava o dízimo, dizia ele que era um homem bom, que seguia os mandamentos, e jogava isso para Deus como forma de barganhar com Deus. Em contrapartida, o publicano, ele entendia o seu lugar, entendia a sua dependência e expressava isso a Deus. E é isso que é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é a condição que nós temos que ter diante de Deus, sabendo que nós não temos nada para barganhar com Deus. Nós não temos nenhuma riqueza, não temos nenhum dom que possa impressionar a Deus, nós não temos nenhuma capacidade de comprar a Deus com os nossos méritos. Tudo provém de Deus. E o maior exemplo disso, a gente pode citar a oração do publicano, mas tem um exemplo maior, porque todas essas bem-aventuranças, Jesus também segue. Vamos lembrar que em Filipenses, o que é dito? Filipenses 2, 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus aqui, ele não apenas ensina a bem-aventurança, ele executa, ele faz, ele é o exemplo. Se existe um padrão perfeito a qual nós podemos seguir, é o de Jesus. E Jesus faz exatamente isso. A primeira bem-aventurança é cumprida de forma perfeita por Jesus, a qual se esvaziou, desceu da sua glória para se fazer homem e nos salvar, ensinar e nos restaurar e nos mostrar o caminho da verdade. Então, a primeira bem-aventurança é ser pobre de espírito. E graças a Deus que o Senhor nos dê graça para que todos os dias possamos nos esvaziar também do nosso orgulho, das nossas práticas pecaminosas, da nossa inveja, da nossa mentira. E quando eu digo nosso, não é um ataque pessoal, é porque a gente sabe que a nossa carne ela é voltada para o mal e que se a gente não orar, se a gente não vigiar, se a gente não buscar a Deus, a nossa carne tende a levar a gente para o inferno. Seguindo o texto, Jesus ensina outro paradoxo. No versículo 3, ou melhor, no versículo 4, ele diz o seguinte: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ao ler isso a primeira vez, é um pouco confuso, porque o que Jesus está falando é: feliz aqueles que são infelizes. Porque eu nunca vi, pelo menos, ninguém chorar, por exemplo, no enterro de um familiar de forma feliz. Eu nunca vi alguém perder o emprego, perder ente querido e se alegrar de forma visceral por isso. A gente se entristece. E Jesus está falando que são felizes aqueles que choram. Mas choram pelo quê? Pelo que será que Jesus está se referindo ao dizer que felizes são aqueles que choram? A gente chora, irmãos, primeiro, pelos nossos pecados. Um homem ou uma mulher que é resgatado por Deus,
que tem um coração humilde, que é pobre de espírito, ele chora pelos seus pecados. Ele não se conforma com o mundo que nós vivemos. Ele chora pelos seus pecados, ele chora pelos pecados dos seus familiares que não são convertidos, eles choram pelos pecados dos seus vizinhos, eles choram pelas guerras, pelos pecados do mundo. Isso demonstra uma natureza divina. Jesus aqui está ensinando que aquele verdadeiro cristão, o cidadão do reino de Deus, ele chora pelos seus pecados. E não é uma coisa física apenas. É uma coisa que nós olhamos, nós sentimos, nós nos entristecemos quando vemos alguém desonrar a Deus. Isso tem que partir de dentro da gente. Isso é uma coisa que pega muito a gente. Tinha um professor de escola bíblica que ele uma certa feita, ele era muito bom no que ele fazia, e ele disse que voltava da faculdade onde ele fazia teologia, e ele disse que ali no terminal, na estação Pinheiros, subindo, ele viu duas pessoas, não vou expor aqui, mas duas pessoas cometendo um ato que não devia, ele é um ato público que não era muito bem visto, não é bem visto. E ele disse que na mente dele, ele pensou assim, nossa, que nojo disso. Nossa, como podem fazer isso? Que nojo disso, eu não consigo entender como uma pessoa pode fazer isso em público. E diz que Deus falou no coração dele, dizendo, você se entristece só pelos pecados dos outros, mas você não se entristece pelos seus pecados. A pequena mentira que a gente conta, às vezes, em segredo, que a gente acha que não é muita coisa, às vezes a gente passa despercebido. Mas um cristão verdadeiro, ele se entristece até pelos pequenos delitos, porque ele sabe que esses pequenos delitos afrontam a Deus. Não são só as grandes coisas, não são só as coisas expostas que desagradam a Deus e que fazem mancha às vistas de Deus. São os pequenos delitos, as pequenas falhas, as pequenas mentiras, os pequenos exageros, os pequenos desvios de caráter, todos esses tiram a nossa atenção e tiram a gente da presença de Deus. Um verdadeiro cristão, ele chora, ele sente dor pelos seus pecados, pelas suas falhas e reconhece o quão pecador ele é. E somente por Jesus a gente tem a graça. Seguindo o texto, a gente vê que pobre de espírito, para ser feliz. A gente tem que chorar para ser feliz. É muito paradoxal, todas essas coisas, para o sistema que a gente tem hoje. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui é um versículo que mostra que essas bem-aventuranças, elas são graduais. Ou seja, como é que uma pessoa pode ser manso se ela não é pobre de espírito? Como é que eu posso ser gentil, educado com o meu irmão, se eu acho que eu sou melhor do que ele? Não há possibilidade disso. Aqui Jesus fala diretamente para a gente com um trato que a gente deve ter com os nossos irmãos. Irmãos, tem algumas coisas que a gente vê, uma das coisas também que acontece muito, quando a gente chega numa empresa, um trabalho novo, um ambiente novo, isso já aconteceu comigo, e alguém pergunta assim, você é crente, né? Você é cristão? E eu alegremente falo que sim. E automaticamente eu pergunto, mas por quê? E eu sempre espero que ele fale que eu estou brilhando, ou ele tenha visto alguns anjos ao meu redor, mas nunca é isso. É sempre atitudes que eles observam na gente. Mas por que você está falando que eu sou crente? É porque você não fala palavrão, né? A gente estava ali, você teve aquela confusão, você tentou apartar, você tentou separar. Você não... Por isso que eu falei que você é crente. E às vezes eu fico pensando que tanta gente dando mau testemunho, e não precisa de muito
para dar um bom testemunho de cristão? Se você ser manso com a pessoa, se você for gentil, ela já vai ver Cristo em você. Porque Jesus era manso. E ser manso não é sinônimo de ser covarde, de ser submisso. Porque Jesus era manso. Jesus acolhia as crianças. Que homem que não é manso que acolhe as crianças? Ninguém. Jesus era manso com as crianças, Jesus era manso com aqueles pecadores. Jesus foi manso com a mulher que lavou os seus pés. Jesus era manso. É uma qualidade que Jesus coloca aqui como condição para sermos felizes. Então, ser feliz é uma sequência de passos. Jesus está ensinando aqui, para vocês serem felizes, vocês precisam ter algumas atitudes. Ser pobre de espírito, chorar pelos pecados seus e dos outros e do mundo, e ser manso. E Jesus continua, como se isso já não fosse difícil, né, nos dias de hoje. Jesus continua ainda mais um pouco a adentrar nas intenções do nosso coração. E ele diz o seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esse versículo, assim como os anteriores, eles são bem conhecidos, mas às vezes eles são mal interpretados. Ter fome e sede de justiça, eu já ouvi muita gente usando no sentido de fulano me fez mal e eu quero justiça contra ele. Pisaram no meu pé, me prejudicaram de alguma forma e eu exijo justiça. Eu tenho fome de justiça. Mas a fome aqui que Jesus fala não é essa. A fome que Jesus se refere aqui é a fome por Ele. A fome que Jesus fala aqui, ela é espiritual. A fome e a sede de justiça que Jesus fala aqui, ela não vai ser saciada totalmente aqui nessa terra. Porque a todo momento que a gente busca Deus, mais nós queremos ter contato com Ele. Quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente quer ter contato com Cristo. Quanto mais a gente ora, mais a gente quer ser saciado por Ele. Então essa fome, essa sede que Jesus proclama aqui, ela não é a fome e a sede de justiça que o mundo oferece, que é o olho por olho, dente por dente. Se você me fez mal, você vai ter que pagar com juros. Eu vou te levar à justiça porque você tem que pagar 7 vezes mais aquilo que você me deve. Não é essa justiça que Jesus fala aqui. A busca pela justiça é a justiça de Deus. E ela compete tanto ao mundo espiritual, que é a fome que nós temos por Ele, de buscar a Ele, a fome por moral, ou seja, a gente tem que ter fome por andar junto com Ele e fazer aquilo que agrada a Ele. Nós temos que perseguir esse ideal. A gente não pode desistir na primeira falha. A gente tem que tentar seguir isso todos os dias da nossa vida. Tentando ser manso, tentando ser cordial, tentando ser correto, tentando dar bom testemunho, falando de Jesus para as pessoas. É isso ter fome de justiça, fome e sede. Isso vai ser saciado aqui? Aqui talvez não, porque Jesus sempre vai renovar essa fome. A fome é para isso, é para a gente buscar mais e mais dele. E essa fome vai ser saciada no reino de Deus, quando a gente estiver plenamente com Ele. E é interessante que todas essas bem-aventuranças, elas contrastam com o que o mundo oferece. O mundo oferece um padrão de vida, um padrão de felicidade, que não é o de Deus. Não é o de Deus. Eu não vou conseguir listar todas as fórmulas mágicas para a felicidade. Se a gente for na internet, por exemplo, 7 formas de você ser feliz e mais, e ganha um livro grátis, né? E você precisa fazer exercícios, você precisa beber muita água, você precisa acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, você precisa se relacionar com uma pessoa mais nova, mais velha, e todas essas receitas estão aí disponíveis, só que Jesus
dá uma só receita para ser feliz. E está aqui no Sermão do Monte. Seguindo o texto, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esse texto aqui, esse versículo, ele é impressionante para mim. E eu queria fazer um paralelo aqui e parafrasear uma observação que eu ouvi de um certo pregador. Todos sabem que a Rebequinha, minha filha, tem 6 meses, né? Fez 6 meses na sexta-feira. E quem já passou por isso ou ainda vai passar, sabe que ter um filho ou o primeiro filho é uma experiência única. Não tem como pagar isso, não tem como você explicar isso. É só você vivendo para saber. E ser pai hoje me remete a algumas coisas. Por exemplo, toda vez que eu vou levar a Rebeca para tomar vacina, eu fico pensando, meus pais fizeram isso por mim também em algum momento. E como é difícil fazer isso? Quando a Rebeca acorda de madrugada, e eu vou lá, acordo, troco, quando dá, né? Preparo a mamadeira, eu sempre penso, meus pais fizeram isso por mim também. E desde que a Rebeca nasceu, o jeito com que eu olho meus pais ficou um pouco diferente, ficou mais próximo, porque eu lembro que eles fizeram muita coisa por mim. Eles cuidaram de mim, trocaram fralda, eu não sei, minha mãe fala que era fralda de pano, né? Eu acho que tinha que lavar, e eu já tenho preguiça de trocar as descartáveis, então trocar e lavar ainda é um trabalho enorme. Eu olho meu pai e vejo o quanto que ele trabalhou por mim, em me levar para a escola, em fazer as tarefas, trabalhar, sustentar. Isso mudou a forma com que eu vejo, porque eu presenciei isso na vida da minha filha. E, lendo esse texto, eu lembro de uma outra parábola que Jesus conta. Essa parábola, eu anotei aqui, ela... Só um momento. Essa parábola está em Lucas 7, a partir do versículo 41. Eu não vou ler ela, mas vocês sabem, eu vou parafrasear e vocês vão lembrar. Certa feita, Jesus estava pregando e ele foi convidado por um fariseu para jantar. E nesse jantar, uma mulher pega um vaso de alabastro e começa a ungir os seus pés e secar com os cabelos. O fariseu, na sua religiosidade, na sua falsa moralidade, ele olha para aquela cena e questiona: se Jesus fosse realmente profeta, ele saberia quem é essa mulher. Ele saberia que essa mulher ela é pecadora, saberia que essa mulher não devia estar tocando ele. E Jesus faz uma parábola, dizendo que havia 2 devedores. E esses 2 devedores, um devia 50 e o outro devia 500. E ambos eram devedores, tinham que pagar aquilo que devem. Eu não vou fazer a conversão aqui, porque o dinheiro ele altera o valor, mas segundo consta, esse valor era impagável para aquele que devia 500. Nem se ele trabalhasse a vida inteira, ele poderia pagar aquilo. E o de 50 poderia até tentar pagar trabalhando, mas também ia ser muito difícil para ele. E Jesus diz que esses 2 devedores foram perdoados. Jesus diz que eles foram perdoados. E quando eu olho para essa parábola, e esse é o ponto que eu gostaria de trazer, baseado no que eu já aprendi e achei interessante, é que, no fundo, todos nós somos devedores. Todos nós somos os devedores. E todos nós somos agraciados pelo perdão de Deus. E o que identifica, ou que une esses 2 devedores, o de 50 e o de 500, é que ambos não tinham condições de pagar a dívida. Assim como nós
não temos condições de pagar a nossa dívida, a não ser pelo sangue e graça de Jesus. E por que eu estou falando isso baseado ou com intenção nesse texto dos misericordiosos? É porque quando você entende que você é um devedor e você foi salvo pela graça de Deus, não existe a possibilidade de você não perdoar o seu irmão. Não existe a possibilidade de você ficar magoado com o seu irmão e não entendê-lo nas suas falhas. Quando você entende que você foi agraciado pelo perdão de Deus, você começa a olhar o seu irmão de uma outra forma, como um devedor assim como você, que pode dever mais do que você, pode ter feito coisas piores, mas ainda assim é devedor como você. Então, quando alguém me faz mal, ou quando alguém te faz mal, lembre-se que você é tão devedor quanto essa pessoa, e que você foi tão agraciado quanto essa pessoa. E a perdoe, porque se Jesus perdoou os nossos pecados, quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos? Se Jesus perdoou as ofensas antes mesmo de nós virmos a existir, quem somos nós para negar perdão a algum dos nossos irmãos? Não somos ninguém. Então, entender que somos devedores faz com que a gente seja misericordioso, que é uma das bem-aventuranças. Então, se você quer ser feliz, perdoe. Se você quer ser feliz, faça as pazes com seu irmão. Amém? Amém. Seguindo aqui o texto, irmãos, eu já tô acabando. Eu sei que é enfadonho, né? A minha fala é um pouco baixa, mas vamos lá. Seguindo aqui, Jesus dá outra instrução, que é: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E, de novo, aqui é uma construção que Jesus faz passo a passo. Se você for seguir a linha de bem-aventuranças que Jesus propõe, não tem como você ser metade de uma e conseguir ser a outra. Ou você é tudo, ou você não é nada. Não tem como você ser limpo de coração e ter ódio do seu irmão. Não tem como você ser limpo de coração e ser mal educado, grosseiro com aqueles que estão à sua volta. Não há como você ser limpo de coração e achar que você pode barganhar com Deus ou você é alguém a ponto de exigir alguma coisa do Senhor em relação à sua salvação. Não existe essa possibilidade. E por que é importante isso? Porque assim como hoje, na época, a religião dos fariseus consistia em seguir instruções externas. Eles faziam ritos, faziam liturgias, e seguir os mandamentos era aquilo que eles achavam que fariam com que eles fossem salvos. Jesus diz, seguindo o Sermão do Monte, ele é o capítulo 5, 6 e 7, posteriormente ele vai dizer que ele não veio abolir a lei. Por quê? Porque ele cumpriu a lei, ele veio cumprir a lei. E aqueles fariseus, eles seguiam a lei de forma externa, mas o seu coração estava impuro, estava sujo, com más intenções. Aqui Jesus coloca um peso maior. Se a gente acha que a lei era difícil, porque a gente às vezes tem essa intenção, e eu não estou falando aqui de salvação, tá? Salvação é só pela graça, não é isso que eu estou dizendo. Mas se a gente achava que a lei era impossível de cumprir, Jesus ele coloca algumas condições ainda mais plenas. Por exemplo, na lei dizia que se você adulterasse, você era um pecador, você pagaria aquelas penitências que estavam descritas na lei. Jesus diz que se você olhar para uma mulher com má intenção, você já adulterou com ela. Se você odiar o seu irmão e desejar o mal, você já é um homicida. Aqui Jesus, nesse sermão, ele mostra que o que importa não são suas atitudes externas, não são as nossas atitudes externas, mas é o nosso coração, a nossa intenção diante de Deus. Então, se a gente deseja ser feliz e pleno diante de Deus, nós temos que ser limpos de coração e desejar aquilo que o Senhor quer para nós, desejar a presença do Senhor de forma integral. Porque, como está escrito em Samuel,
quando o profeta vai buscar Davi, a Bíblia é bem clara. Os homens olham o externo, mas Deus ele vê o coração, vê o interno. Então não adianta a gente fugir, não adianta a gente ter práticas externas vazias de religiosidade e ter o coração voltado para o mal. Se a gente quer ser feliz, a gente precisa ser puro de coração, ser limpo de coração. E ele segue dizendo: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o 10, ele dá 2 bem-aventuranças. Porque, veja, se você é manso de coração, tem como você ser um não pacificador? Desejar briga, confusão, contenda ou qualquer outro tipo de intriga? Não existe essa possibilidade diante das regras aqui que o Senhor impõe. Ser pacificador é mais do que simplesmente apartar uma briga. Ser pacificador é agir para que ela nem aconteça. É orar por aqueles que estão previamente se atritando, orar por aqueles que estão, de certa forma, entrando em conflito. Ser pacificador é orar por aqueles que mais precisam da gente. E das últimas bem-aventuranças é uma bem-aventurança dupla. Por quê? Porque no 10 e no 11 ele dá o mesmo sentido. Porque veja, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aqui é uma bem-aventurança dupla. Jesus diz: felizes são vós 2 vezes por serem perseguidos. E essa perseguição, ela acontece ainda nos dias de hoje. Essa perseguição aconteceu nos dias de Jesus, ela aconteceu após a morte de Jesus, e ela acontece ainda hoje. De uma forma diferente, mas ela acontece. E como é que a gente se prepara para ser perseguido? Como é que a gente enfrenta essa ideia de ser perseguido? Se a gente tem dúvida, a gente tem medo de como enfrentar a perseguição, basta olharmos para Cristo. Cristo é o exemplo perfeito do que foi perseguido e do que venceu. E ele ainda diz mais, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então não temos o que temer. Nós vamos ser perseguidos? Vamos. Talvez não como os nossos irmãos no passado, mas sofremos perseguições morais, pressões políticas, pressões de grupos que às vezes querem desvirtuar a nossa fé, taxar a gente como retrógrado. Mas esse tipo de perseguição não é motivo para nos afastarmos de Deus. Jesus é o maior exemplo de perseguido e vencedor ao mesmo tempo. Jesus venceu por nós. E glória a Deus por isso. E terminando as bem-aventuranças, tem um motivo para elas. E ele explica isso nos últimos versos que eu li. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. E que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, essas bem-aventuranças não são à toa. Além de nós nos tornarmos felizes, nós damos exemplo ao mundo. Como é que a gente pode ser luz para o mundo? Sejamos felizes assim como Cristo nos orientou. Como é que a gente pode ser sal da terra? Seguindo e sendo feliz conforme Cristo orientou. O sal, irmãos, aquele diz, ele deixa bem claro,
para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado. O sal, ele conserva. A gente tem que conservar os bons costumes. Eu não estou falando de costumes bobos, externos, mas a gente tem que conservar a moral cristã diante do mundo que está caído, estragado, podre, né? E a igreja tem essa missão de segurar esse levante do inimigo. O sal, irmãos, ele dá sabor a um mundo que está completamente em trevas. O mundo tem que olhar para a gente e querer ser igual a gente. Tem que querer fazer parte do nosso grupo. Querer fazer parte do corpo de Cristo. E não existe ninguém que queira fazer parte de um grupo infeliz. Todos querem fazer parte de um grupo feliz, convicto do que está fazendo. Então, que essas bem-aventuranças, elas sirvam de espelho para a gente. E eu quero encerrar, e eu tomei essa preocupação, porque na hora que eu estava montando o meu esboço, eu fiquei com muito medo de soar que eu estivesse dando instruções para sermos salvos. E não é isso que o texto diz. Ser feliz com Cristo nada tem a ver com a nossa salvação. Ser salvo em Cristo é mediante apenas a graça. Então, eu queria encerrar minha mensagem. Se alguém que está aqui, eu não conheço todos, não tenho como conhecer. Aliás, eu acho que eu conheço todos. Mas se alguém estiver nos ouvindo, deixar uma mensagem de salvação. Por mais que sejamos pecadores, falhos, Jesus Cristo, Ele morreu por nós, Ele desceu à terra, Ele foi crucificado para pagar os preços, para pagar o preço e para receber a justiça que era para nós recebermos. O castigo que servia para nós foi dado a Cristo. E isso nos permite, de forma gratuita, acessar o maior dom que Deus pode nos dar, que é a salvação. Então, irmãos, além de sermos felizes pelas bem-aventuranças, nós temos que ser felizes porque somos salvos. Deus nos deu a salvação de graça. Nós somos salvos gratuitamente, sem nenhum esforço, sem nenhum dinheiro, sem nenhuma... Eu ia falar beleza, mas eu não quero... Passou aqui. Sem nenhum tipo de atributo físico. Nós somos salvos de forma gratuita. E se alguém estiver ouvindo, quiser guardar o seu coração, entregar a sua vida a Jesus, que você feche os olhos, que você coloque a mão no seu coração e que você possa entender que, independente do que você tenha feito, independente da sua condição social, de onde você veio, Cristo, Ele estende a mão para todos. Deus morreu, Jesus morreu por todos, inclusive por você que está ouvindo e que nesse momento de talvez desespero, queira tirar a sua vida ou esteja num momento difícil, Jesus morreu por você e você é salvo por isso. Então entregue a sua vida a Jesus, aquele que não é convertido, que possa ter um encontro com Jesus, que o Espírito Santo ele fale muito mais, de forma muito mais eloquente do que eu pude fazer aqui hoje, e que aqueles que já são salvos, que vocês se deleitem com as bem-aventuranças de Jesus. Amém. Graça e paz.